Graça e paz, amados e amadas, estamos em Levítico 8 e aqui nós temos a consagração. Em algumas Bíblias pode também estar escrito a ordenação dos sacerdotes. E só fazendo uma breve síntese, lá em Êxodo nós vimos a orientação do Senhor dando a Moisés sobre o que? A edificação do tabernáculo. Lá nós vimos em Êxodo 28 a orientação como deveria ser a veste do sumo sacerdote, dos sacerdotes. E nós falamos bastante da simbologia de cada peça dessa veste do sacerdote. Nós também vimos lá o Senhor falando como deveria ser a cerimônia de consagração. E agora, bem no início de Levítico, nós vimos o que? Todos os sacrifícios e ofertas. E o que nós vamos ver aqui no capítulo 8? Tudo isso reunido aqui, porque aqui vai acontecer a consagração e a ordenação dos sacerdotes. Lembra, quem são os sacerdotes aqui nesse momento? É Arão e seus filhos. E Arão, lembrando, ele era irmão de Moisés e eles vieram da tribo de Levi. E nós vamos ver daqui para frente que a sequência dos sacerdotes vão ser da tribo de Levi. E a consagração era um ato pelo qual, nós vamos ver aqui, não era só o Arão e seus filhos, os sacerdotes, mas também todos aqueles objetos, todo o tabernáculo, ali estão sendo separados e dedicados ao serviço do culto ao Senhor. Então o Senhor dá instruções minuciosas sobre a maneira como os sacerdotes e os tabernáculos deveriam ser consagrados. Veja, o nosso Deus é um Deus de planejamento, um Deus de ordem e disciplina. E muitas vezes a gente quer sair fazendo as coisas, né? Nós não apresentamos o que nós vamos fazer ao Senhor e muito menos planejamos. E aí nós somos os fazedores, e aí depois nós fazemos as coisas inadequadas e temos que ficar pedindo misericórdia do Senhor para Ele nos abençoar e rever o que nós fizemos. Que nós possamos aprender com tudo isso, levar tudo diante do Senhor, né? Então aqui eu queria também falar um pouquinho sobre a diferença do sumo sacerdote e do sacerdote. Nós já falamos, eu só vou tocar no aspecto. Todos, tanto o sacerdote quanto o sumo sacerdote, todos serviam ao Senhor. Mas qual a diferença do sumo sacerdote? Somente ele podia entrar no Santo dos Santos. Lembra o tabernáculo, a parte coberta, tinha o local santíssimo e ali tinha a arca da aliança com os querubins e a glória de Deus ali. Então era a representação máxima da habitação de Deus com o povo. Nós vamos ver mais à frente que só podia se entrar nesse lugar santo dos santos somente uma vez ao ano. Olha só. E era o sumo sacerdote que entrava ali. E também a roupa do sumo sacerdote, ele carregava no ombro a pedra de ônix, onde tinha o nome das tribos de Israel, e também no peito, ele tinha o peitoral, onde tinha as 12 pedras representando as tribos de Israel. E também tinha ali no peito a pedra do Tumim e Urim. Então isso mostra responsabilidade, porque ali eles iam interpretar segundo a vontade de Deus. Também estava sobre a responsabilidade do sumo sacerdote aplicar a lei voltada a homicídios não intencionais. Então essas são as grandes diferenças aqui do sumo sacerdote. E hoje nós sabemos quem é nosso verdadeiro sumo sacerdote. Nós vamos tocar isso mais à frente do capítulo, tá? Então, voltando aqui para Levítico 8, quando nós vemos o versículo 1 ao versículo 5, o Senhor ordenando a Moisés que o quê? Tome Arão e seus filhos, as vestimentas, o bálsamo da unção, o novilho para o sacrifício, os 2 cordeiros, cestos cheios de pães sem fermentos. Então, está preparando tudo aqui o que vai ser usado na consagração. E o versículo 3 fala assim, manda chamar todo o povo para se reunir o que? Na frente da tenda. Haveria aqui as testemunhas, testemunhando essa consagração. E Moisés fez tudo como o Senhor orientou e chamou toda a comunidade. E interessante que no versículo 6, olha como aqui diz, e levou Arão e seus filhos à frente do tabernáculo e mandou-os banharem-se com água. Esse banhar-se tem a simbologia do quê? Do batismo,
Ali os sacerdotes estão dizendo que eles estão morrendo para a vida comum que eles tinham e a partir de agora eles vão viver segundo os princípios de Deus e servir ao Senhor. Então, isso também simbolizando o que? Dizendo que para eles é uma nova maneira de viver. E para nós também, o primeiro passo depois que nós aceitamos o Senhor é o batismo. E esse batismo nós fazemos diante de Deus e diante dos homens, é um testemunho. Você vê, toda a congregação estava aqui compartilhando disso, testemunhando. E nós também, quando nos batizamos, nós temos testemunhas. Ó Senhor Jesus, em João 3:5 diz assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Então, nós temos o batismo aqui o banhar-se representando o batismo. Do versículo 7 ao versículo 9, nós vamos ver o que? A vestimenta do sumo sacerdote. Lá no Êxodo 28, no áudio do Êxodo 28, foi detalhado cada parte dessa roupa. Vale a pena ressaltar a responsabilidade que trazia a vestimenta do sumo sacerdote. Eu só vou ressaltar duas coisas que ele trazia no coração. Ele trazia o peitoral e também trazia no ombro a pedra de ônix com o nome das tribos de Israel. Então, no ombro tem o sinônimo de responsabilidade. E no peito, né? O que o peito faz lembrar? Faz lembrar o coração. Ó Senhor Jesus, porque o Senhor sempre atenta quais as intenções do nosso coração, e o coração lembra de amor, lembra de misericórdia, de compaixão. E também no peitoral tinha uma pedra aurim e o tumim, que ficava ali também perto do coração e fala a respeito do julgamento de Deus. E na cabeça do sacerdote tinha a mitra, só que do sumo sacerdote havia uma placa de ouro e estava escrito consagrado ao Senhor. Na cabeça, ali na testa, tem a ver com a identidade, tem a ver com o pensamento. Neste contexto, Arão estava representando quem? Quem Arão estava representando aqui nesse contexto? Jesus Cristo. Jesus, ele tomou sobre ele toda a responsabilidade do nosso pecado, da nossa vida sobre ele perante Deus, perante o Pai. E nós temos aqui como representante Moisés, nesse caso aqui, de Levítico 8, Moisés está representando Deus. Moisés que está conduzindo aqui a ordenação e a consagração do sacerdote. Então, na nova aliança, Cristo é nosso sumo sacerdote e hoje ele intercede por nós diante do Pai. Quanta coisa rica, né? E no versículo 13, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a vestimenta, né? Em seguida, mandou os filhos de Arão aproximarem, revesti-os. Então, aqui também, no versículo 13, nós vemos o quê? Vestindo os filhos de Arão. Então, essa vestimenta, tanto de Arão quanto os filhos, também representa o quê? O linho fino, dado por Cristo a nós. Ó Senhor Jesus, quando o Senhor realmente nos separou, nós batizamos, testemunhando o Senhor perante Deus e perante os homens, nós ganhamos uma nova veste, esse linho fino, e nós já falamos isso nos capítulos anteriores, né? Porque hoje, lá em 1 Pedro 2,9, diz que nós somos o quê? Sacerdócio real e nação santa. Vamos ver agora do versículo 10, novamente até o versículo 13. Nós temos aqui do versículo 10, diz o que? Sobre a unção que ungiu tanto o Arão, como também ungiu o tabernáculo e tudo que havia ali. Ele fez a aspersão e ali houve uma consagração. Então, a unção do tabernáculo, de Arão e de seus filhos, tudo separado para o Senhor. A unção era esse óleo, né? Tem a simbologia do quê? Do Espírito Santo. Notemos a ordem, ó. Primeiro ungiu Arão, ele foi vestido e ungido, depois os seus filhos. Também era necessário que Cristo viesse, olha só. Também era necessário que Cristo viesse e completasse sua obra redentora
antes que nós pudéssemos ser vestidos desse linho fino, com a salvação que procede de quem? Do nosso Deus. E aí depois nós temos o quê? Recebemos o Espírito que hoje está dentro de nós. Nosso Deus é um Deus, como você vê, de ordem, tudo ali teve um processo. Por isso que o Senhor ali passou por um processo para hoje o Espírito estar dentro de nós. E nós vemos também nesse processo, Jesus também ali foi ungido. Lembra em Atos 10:38 que diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. O Espírito Santo então desceu ali no Senhor Jesus quando ele foi batizado. Nós, a partir do momento que recebemos o Senhor, nós também passamos por esse processo. Assim também Deus unge todo aquele que passa por morte e ressurreição em Cristo Jesus e torna seu filho. Então, nós fomos selados hoje com o Espírito Santo. Oh, que bênção! Veja também aqui em 2 Coríntios 1, 21 e 22, diz assim: mas aquele que nos confirma em Cristo e nos uniu e nos ungiu é Deus. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, hoje nós somos ungidos com o Espírito Santo e ao mesmo tempo temos o penhor do Senhor no nosso coração, que é o próprio Espírito. Agora vamos ver do versículo 14 ao versículo 17, que fala sobre o sacrifício do pecado. Esse sacrifício aqui tem a ver lá com Levítico 1, que fala sobre o holocausto. Então, nós temos aqui Arão e seus filhos, eles estão colocando a mão sobre o novilho, fazendo a identificação, como transferindo seus pecados para o animal. Aí, quem sacrifica o novilho é Moisés. Então, e depois coloca o quê? Vamos ver aqui, deixa eu ver, versículo 14. Então, versículo 15, Moisés sacrificou o novilho e com o dedo depositou um pouco de sangue sobre todas as pontas em forma de chifre do altar, que era o altar do holocausto, né? A fim de purificá-lo. Então, nós temos o quê? A purificação do objeto aqui. Em seguida, derramou o restante do sangue na base do altar. Depois o 16, e tomou a gordura das vísceras, das massas gordurosas, lembra? E queimou ali sobre o altar. Quanto ao couro do novilho e a sua carne, eles foram queimados de fora do arraial. Ó Senhor Jesus, nós vemos também o quê? Que Cristo, ele foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. Por quê? Esse novilho aqui foi queimado fora, porque ali estava representando todo o pecado desde ali de Adão. E não podia estar ali dentro do tabernáculo. Então foi queimado fora. Os sacerdotes aqui, vocês viram que eles colocam a mão sobre o animal que ia morrer. O nosso Senhor Jesus foi o próprio sumo sacerdote. Veja só, deixa eu explicar um pouquinho melhor. O sumo sacerdote e os sacerdotes, eles não colocavam a mão sobre o animal e transferia ali para o animal, se identificava, e o animal não seria morto como oferta pelo pecado deles. Agora, quem foi que foi morto por nós? Foi o próprio Senhor Jesus. Ele é o sumo sacerdote e ele também foi a oferta. Ele se ofereceu por nós, porque nós sabemos, em Isaías 59:2 diz que, no entanto, são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Assim, Jesus, ele fez o que? Ele se colocou nessa brecha e pagou a dívida que estava sobre nós. Então, nós vemos tudo isso aqui nesse primeiro sacrifício, que é o sacrifício do novilho. E a partir do versículo 18 até o versículo 21, nós vamos ver o segundo animal que é trazido, que é um carneiro. Também os sacerdotes vão colocar a mão sobre o animal, transferindo o seu pecado, a sua culpa de ignorância. E o sangue, aqui nós vamos ver que sempre se refere à vida.
e ela é escorrido sobre o altar. Depois, o que foi feito aqui? Foi esquartejado o cordeiro, e as suas vísceras e patas, primeiro elas foram lavadas para tirar a sujeira da pata do animal, e também as vísceras para tirar os excrementos, tirar a sujeira ali do intestino. E todo o animal foi queimado sobre o altar. Agora esse altar que ficava ali no átrio. Então, o que nós vemos aqui também como figura de Cristo? Cristo foi toda essa oferta, tanto do holocausto fora dos muros de Jerusalém, e nós vemos aqui também Cristo sendo essa oferta de sacrifício. Em Isaías 53, 5, diz assim: ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quem? Jesus. E pelas suas feridas fomos curados. Olha só, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades e pelas suas feridas fomos curados. O que foi feito aqui com esse animal ofertado aqui? Eles foi o que? Esquartejado. Ele foi como se fosse esmagado, ele foi ferido. Amados e amadas, veja só, na cruz, todos os ossos do Senhor, eles foram desligados. Ao pendurar-se no madeiro, as articulações, elas vão se deslocando. Pouco a pouco vão se deslocando todas as articulações do corpo. Eu, quando trabalhei em hospital, trabalhei um período no pronto-socorro de ortopedia, a gente recebia alguns pacientes que tiveram as articulações deslocadas. Eles vêm urrando de dor. É uma dor muito intensa. Enquanto você não coloca aquela articulação no lugar, a pessoa grita de dor. E aqui o Senhor no madeiro, todas as articulações foram sendo deslocadas. Então aqui é como esse animal foi esquartejado. Então o Senhor foi esmagado lentamente. Ó Senhor Jesus, isso, irmãs, me toca profundamente e eu peço ao Senhor que isso arda no meu coração, para não perder, para não me tornar insensível à obra de Deus. Então, como nós vimos aqui, assim nosso Deus está simbolizando aqui Moisés. Então, Deus permitiu que nosso Cristo fosse crucificado por nós. Eu vou novamente falar isso, amados e amadas. Não sei quanto a vocês, mas eu quero que cada dia seja impactada por isso. Quero que minha mente me lembre por quão grande preço nós fomos comprados. Quero que a minha mente e meu coração tenha isso como selo, para eu poder a cada dia valorizar o sacrifício de Cristo e ao mesmo tempo valorizar a minha vida e a vida de todo ser humano, porque o Senhor morreu por todos os seres humanos que querem se abrir e se achegar a Ele. Então todo ser humano tem um valor único, porque foi comprado pelo sangue de Cristo. Não há acepção de pessoas, porque o nosso Senhor morreu por nós sendo ainda pecadores. Ele não morreu por causa que nós éramos bonzinhos, pelo contrário, ainda pecadores. Agora imagine na velha aliança, somente o sacerdote e o sumo sacerdote podiam estar próximo de Deus. Mas hoje nós podemos ter o Espírito de Deus habitando em nós. Nós podemos conversar com Deus, nós podemos ler a sua palavra. Isso não é glorioso? Então, que nós possamos valorizar tudo isso que Deus tem nos dado, né? Agora vamos ver do versículo 22 ao versículo 25. Aqui nós temos o quê? O segundo carneiro sendo sacrificado. Arão e seus filhos também, os sacerdotes, colocavam a mão sobre o animal se identificando, só que aqui nós temos algo diferente. Moisés pega uma porção do sangue que faz o quê? Coloca na ponta da orelha direito, polegar e dos pés de cada um dele. E depois o restante do sangue jogou ali ao redor do altar. Aqui temos o quê? Está santificando, está separando, está consagrando o que eles ouvem, o que eles fazem e por onde eles andam.
Então, nós temos todo esse órgão do sentido aqui, né? O ouvir, o tocar, também o andar. Nós que somos do Senhor devemos passar por tudo, por um filtro na nossa vida. Nós temos que ter um filtro, a gente não filtra o café lá, para sair aquela aguinha do café. Nós também temos que filtrar tudo que nós ouvimos, onde nós vamos andar e aonde nós vamos, o que nós vamos fazer, porque a mão vem com tarefa, né? Então temos todos os dias que fazer escolhas. O que nós vamos fazer com os nossos ouvidos e ainda acrescento com os nossos olhos, com as nossas mãos, por onde vamos andar. Devemos colocar todos os nossos planos de decisão segundo o crivo da palavra de Deus e segundo a intimidade com o Senhor. Muitas vezes nós vamos ter intimidade com o Senhor em orações de petição e muitas vezes o Senhor está querendo nos falar para realmente como nós devemos filtrar nosso ouvido, nossos atos e por onde nós andamos, porque hoje tem tantas distrações e tantas mentiras circulando que se a gente não tiver discernimento para nos guardar desse mundo, a gente acaba não remindo o tempo e perdendo muitas vezes pepitas do que o Senhor quer transformar na nossa vida, né? E eu vejo que uma das maneiras de conhecer mais profundamente o Senhor é realmente se aprofundar na palavra dele, não ficar tão no raso da palavra. Assim, dia a dia, nossos ouvidos vão sendo tocados por esse sangue, nossas mãos, nossos pés, e nós vamos sendo guardados e permanecendo no Senhor. Agora vamos ver o versículo 26 e o versículo 28, até o versículo 28, continua falando o quê? Da oferta da consagração, né? E aqui nós vemos o que também acompanhados cestos de pães sem fermentos, que eram também queimados sobre o altar. Então nós temos aqui o cesto de pães, no versículo 26 ainda fala assim, olha, então do cesto dos pães ázimos sem fermento que está diante do Senhor tomou um bolo ázimo, um bolo de pão azeitado e uma fogaça que juntou as gorduras e a colcha direita. Em outras traduções pode estar escrito de outra forma, mas todos eram feitos com os mesmos ingredientes, que nós vimos detalhadamente também isso. E no versículo 30 diz o quê? Que foi pego o bálsamo com o sangue desse animal e aspergiu nas vestes de Arão, nas vestes do sacerdote. Então, isso nos remete, tem como figura a morte para poder nos purificar. A morte de Cristo, o sangue de Cristo nos purificou. E também o batismo que o bálsamo aqui aspergiu, que nós temos aqui o símbolo do Espírito Santo novamente. Então, ali nas vestes, naquilo que vai ser usado. Então, nós vemos aqui o batismo, quando eles foram lavados, né? Depois nós temos aqui o sangue e nós temos também o Espírito. Tudo isso indicando que um separar, um santificar, um consagrar-se ao Senhor. Então, tudo nós vemos isso como símbolo hoje no nosso viver. E no versículo 31 ao versículo 32, nós vemos aqui essa última oferta, era uma parte dos pães, tanto como a parte do peito do animal, eram alimento aqui para o sacerdote e o sumo sacerdote. Então, nós lembramos daqui do quê? Da oferta de comunhão, a comunhão e paz. E ao mesmo tempo, nós lembramos do que aqui? Que era o alimento do serviço sacerdotal, que o sacerdote ele ia viver segundo aquilo que era oferecido ali no tabernáculo. E depois no versículo 33 e 34 nós vemos que permaneceu Arão e seus filhos ali permaneceu ali no tabernáculo, né? Para consagração, eles teriam que ficar ali 7 dias. E a gente lembra que esses 7 dias têm a completude. E assim o Senhor aqui diz, vamos ver no versículo 36, Arão e seus filhos cumpriram tudo,
o que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Então aqui nós já temos o quê? Eles ordenados, consagrados para servir ao Senhor. E depois disso, como que vai continuar? Olha, diariamente depois eram feitos 2 sacrifícios no altar, de um cordeiro pela manhã e outro no pôr do sol. Mas não é mais para consagração, mas assim é para recordar ao povo 2 vezes ao dia que o sangue inocente tinha que ser derramado pelos pecados. E esse sangue hoje nós temos que foi derramado por Cristo de uma vez por todas, mas nós devemos trazer na nossa mente que houve um pagamento pela nossa vida. Hoje temos a bênção de enxergar desde o início, não é verdade? Eles não tinham toda essa bênção que nós estamos enxergando hoje. Hoje nós temos a bênção de enxergar aqui, olha, o que foi no Antigo Testamento e agora quem foi Cristo, toda nessa simbologia, todo esse processo. E agora? Agora é a nossa vez, pois nós estamos prestes à segunda vinda de Cristo. Então nós estamos também escrevendo uma história. Então vamos nos manter fiéis até o fim. Jesus Cristo é o nosso Senhor.